Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é sábado, dia 10 de julho de 2021. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI-AM 1320, Rede Comunicadora do Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios e paraleis das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente, na vivência e para a vivência da mega-fraternidade, porque o paradireito é para todos. Estamos aqui apresentando o programa Conteúdos do Paradireito, eu, Thaís Oliveira, e meu companheiro de rádio, Eliel Queiroz, e temos a honra de receber a professora Marilza de Andrade. Ela é natural de Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo. Exerceu a função de terapeuta naturalista, autodidata, desenvolvendo a bioenergética terapia consciencial, precursora de atendimentos a pessoas e familiares de transplantes, atualmente radicada na Cognópolis, Foz do Iguaçu, voluntária da Conscienciologia desde 86, docente desde 2002 e tenepsista desde 88. Verbetógrafa, autora do livro Projeções Assistenciais, coautora do livro De Soma e artigos publicados nas revistas Consciência, Homo Projector e Reurbanizzator. Voluntariou na Holoteca, no Holociclo, nos Colégios Invisíveis da Dessomatologia, da Paradireitologia e atualmente apoia o da Parasegurançologia. É voluntária da Juriscons, onde desenvolveu seu trabalho no programa Conteúdos do Paradireito, primeiro na sede da Juriscons e posteriormente em 2019 na Rádio AM 1320, na condição de editora e entrevistadora até maio de 2021. E o tema de hoje é a dessomatologia e o paradireito do dessomado. Marilza, seja muito bem-vinda e eu passo a palavra para o professor Eliel. Então, bom dia a todos os ouvintes. Hoje nós temos uma convidada muito especial, né, do Conteúdo do Paradireito, uma pessoa já veterana até do próprio programa e até da temática da paradireitologia. E hoje nós vamos estar fazendo justamente esse entendimento, né, do paradireito do dessomado, como que isso acontece, de que maneira isso vai acontecer. Marilza, você quer dar as boas-vindas aos nossos ouvintes? Bom dia a todos. Hoje é um dia muito importante para mim, porque é uma sincronicidade muito grande. O programa e à noite eu estarei defendendo o meu autoverbete através da Enciclosapiens. 10 de julho vai ficar na minha história pessoal, realmente. Que bacana, que sincronicidade. Então, professora Marilza, como que, né, só poderia explicar para os nossos ouvintes o que é dessomatologia e o paradireito do dessomado? Oi, Eliel. Eu estudo e participei ativamente do colégio da Dessoma, né, Colégio Invisível da Dessoma, durante muitos anos. E a gente sempre teve uma preocupação de respeito com aquela consciência que abandonou esse corpo físico, né? Dessomou, morreu, desencarnou. Existem várias formas, né, de se expressar. Nós que dentro da Conscienciologia falamos dessoma, descarte do corpo físico, do soma, né? Eu vejo, sempre vi os atendimentos extrafísicos
ao pré-dessomante, a recém-consciex, né? Aquela consciência que largou o corpo, recém deixou o corpo humano no extrafísico, havia sempre uma preocupação muito grande dos amparadores, existe essa preocupação, em dar um recebimento muito grande para esses seres. E eu ainda não havia, eu achava que era direito, mas não havia pensado no paradireito, né? À medida que as pesquisas foram encaminhando, né, que a gente vai adentrando mais aos assuntos da conscienciologia, eu encontrei uma entrevista do professor Valdo, que data de 10 de julho, não, 10 de julho não, é julho também, deixa eu ver aqui, é o Jornal do Campus do CIAEC, ano 10, o número 119, de junho de 2005, em que ele fala sobre a mega lei cósmica, sobre o paradireito como uma mega lei cósmica. Então, ele explica nessa reportagem, quem quiser acessar o jornal pode entrar no site do ICGE e ver as publicações da Conscienciologia, né, que nós temos esse arquivo lá. Então, nessa entrevista, ele fala que o direito humano, o direito que a gente usa aqui embaixo, ele é para o ser humano para consim. Ele não abrange ao dessomado. E que ninguém pensa no paradireito do dessomado. Isso não foi invenção minha, é o professor Valdo que coloca nessa entrevista. Então, por exemplo, ele fala da perda afetiva da consciência, uma mãe que perde um filho, um pai, uma mulher que perde um marido, uma mãe, essas perdas afetivas familiares, em que as pessoas se enlutam, né? E passam anos chorando essa perda, achando que aquela pessoa vai voltar a qualquer momento. E isso dá uma perturbação muito grande à consciência que está fora do corpo, que já dessomou, que não está mais nesse plano e não tem mais interesses aqui, de seguir o caminho dela, de ter esclarecimentos, porque essas vibrações lamuriosas atingem, reverberam a consciência que saiu desse plano nosso das mais variadas formas, né? Sofridos com doenças, sofridos pela vida, elas estão precisando cuidar dela. Então, ele fala que é um desrespeito, e a única lei que cuida de paradireito do dessomado, né? Paradireito porque ele está no extrafísico, né? A consciência já não é mais consciência, é consciex. Então, é o paradireito, entendeu? Então, existe uma junção, eu estou fazendo uma pesquisa, né, para escrever um livro sobre esse paradireito do dessomado, o que abrange esse paradireito. O direito, por exemplo, quando a pessoa morre ou dessoma, né, vamos colocar assim, porque a rádio aberta vai passar para várias pessoas vão ouvir, né, estão ouvindo nesse momento, amanhã vai pegar pelo YouTube e tal. Então, a pessoa, quando o direito humano, esse direito que a gente usa aqui, ele vai cuidar dos interesses dos herdeiros, de quem ficou. E o paradireito cuida dos interesses do dessomado, por isso que eu chamo de paradireito do dessomado. E a ideia é abrir espaço para essa discussão, para esclarecer as pessoas sobre essa necessidade de pensar que a pessoa morreu, a gente precisa ter uma ética ao se referir sobre essa pessoa que dessomou. Precisa pensar 2 meses antes de fazer muitas lamúrias, né? E procurar ajuda para cuidar da dor. A dor existe, a dor da perda existe, o enlutamento existe, a gente não vai desprezar isso, o sentimento das pessoas que ficaram, mas que realmente precisa, nós estamos num momento de muita mudança da humanidade, e é muito importante que as pessoas comecem a pensar em fazer também essa mudança.
Professora Marilza, como que surgiu, né, essa ideia de unir essas duas temáticas, né, num trabalho? E qual seria o paradireito do dessomado dentro desse contexto? Porque a dessomatologia é uma especialidade da consultologia. Paradireito também é outra especialidade. Como é É. que você fez essa junção, essa união dessas duas especialidades? Bom, como eu já expliquei, há muitos anos, desde que eu me entendo assim por gente, eu ajudo em campos de dessoma. Antigamente eu chamava de campos de dessoma. E eu ficava observando que chegava um momento que eu não fazia mais nada e os amparadores, os especialistas, os reais especialistas em dessoma, né, que são os paradessomaticistas, né, eles mandavam eu esperar que eu só fizesse uma sustentação daquele campo, que eu chamava antigamente de campo de dessoma, e ali eles usavam uma porção de artifícios no sentido de facilitar a dessoma daquela consciex que já não tinha mais nem condições de ficar num corpo físico por N motivos, mas que elas fossem recebidas com maior carinho e afeto. E um acolhimento que fosse feito ali, e eles usavam vários artifícios para isso. Faziam um psicodrama, mostrando histórias boas da vida, traziam parentes já dessomados, amigos, refletiam outras vidas, eles armavam vários tipos de paracenários ali, sabe? Para que esses psicodramas pudessem serem encenados. E, então, através disso, o choque da dessoma, que a gente vai falar mais adiante, né, era amenizado, essa ruptura do cordão de prata, quando a consciência deixa de ser consim para ser consciex, né, que é o desligamento total do corpo físico. E eu ficava observando isso foi muitos anos, eu achava assim... Eu ficava assim, gente, esse povo aqui precisava saber que os amparadores fazem isso, que os amparadores fazem aquilo. E eu ficava com isso dentro de mim. Quando foi esse ano, em janeiro desse ano, eu vivenciei uma projeção e participei de uma reunião no extrafísico e que os amparadores pediram que eu escrevesse um livro a respeito disso. Né, de todo esse trabalho, essas estratégias que eles usam, estratégias extrafísicas que eles usam para poder a pessoa, quando morrer, passasse por uma dessoma, que chegasse ao extrafísico minimamente traumatizado e fosse bem recebido. O que eu sempre havia percebido isso. E como eu achava isso fenomenal, eles me pediram para escrever esse livro. Eu achei uma responsabilidade muito grande, fiquei muito chocada com o pedido, voltei para o corpo mais 5 horas da manhã, muito lúcida, né? Ainda sentindo a presença dos amparadores. Eu disse, não, mas eu não sou o professor Valdo pode falar qualquer coisa do extrafísico. E tal. Aí fiquei pensando muito. Quando eu vim para a TENEPS, estava todo mundo na TENEPS, e foi assim uns 2 dias eles trabalhando comigo, até que eu me senti em confiança de começar a escrever esse livro. E eu fiquei pensando justamente porque eles me explicaram que, enquanto eu os observava trabalharem, eles também me observavam o interesse que eu tinha naquelas situações. Eu achei muito interessante isso, e foi a partir daí que eu resolvi aceitar o desafio de escrever esse livro. E, nesse meio tempo, eu sempre achava que, que a pessoa, quando dessoma,
ela precisa merecer. E se ela merece, se ela fez por onde, se ela fez uma obra, se ela tem um histórico, uma holohistória de bons frutos de suas ressomas, de bons trabalhos, boa assistência, ela tem sim o direito de ter uma boa assistência na hora da dessoma, como tem o direito de ter uma boa assistência na hora da ressoma, que a futura mamãe vá para um hospital bom, que tenha minimamente segurança e conforto para chegar aqui em harmonia. Eu até sempre fiz essa comparação do nascimento e da soma. E então, a partir daí, eu aceitei o desafio, já comecei a escrever o livro. E, para mim, realmente é um paradireito. É claro que o direito, como paradireito, você tem que se fazer merecedor, né? Então, o paradireito, ele é baseado, do dessomado, ele é baseado, antes de mais nada, na FEP, na Ficha Evolutiva Pessoal da Consciência. Tem uma pensata do professor Valdo em que ele fala que o direito é para consim e o paradireito é para consciência multiexistencial, multimilenar, de multisserietes. Então, por isso que eu vejo o paradireito do dessomado nesse momento, entendeu? Muito bom, Marilza. Assim, eu só vou ler a Horta Pensata, né, para a gente poder tá podendo comentar isso no próximo bloco, e também, ao mesmo tempo, uma outra pergunta para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre o choque da dessoma, né? Nesse momento aí, a gente pode estar falando isso no segundo bloco, tá? Então, a pensata, para a gente poder falar no próximo bloco, o primeiro princípio do paradireito é o respeito ao direito humano. Lex de Horta Pensata, primeira edição, página 1217. E a gente comenta isso, então, no próximo bloco. E aí, então, eu chamo os comerciais com a Thaís. Vamos, então, fazer uma pequena pausa para os comerciais. E você que está nos escutando, acompanhe o nosso endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Então, voltamos agora a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu, dando prosseguimento ao bate-papo com a nossa entrevistada, a professora Marilza. Eliel, é com você. Bom, vamos entrar então no segundo bloco, né? Está muito interessante a professora Marilza trazendo esses assuntos tanto abrangentes, né? Com relação à dessoma, o direito do dessomado e uma série de implicações extrafísicas dos bastidores, e isso acontece. Está muito bacana em relação a isso. E aí, professora Marilza, ficou a pensata para você fazer esse comentário? Eu vou repetir a pensata, a senhora poderia depois estar comentando sobre ela. A pensata diz o seguinte: o primeiro princípio do paradireito é o respeito ao direito humano. Lex da Horta Pensata, primeira edição, página 1217. A senhora poderia comentar? Eliel, veja só. Quando você fala o primeiro princípio do paradireito é o respeito ao direito humano, quando a pessoa fala em direito humano, só pensa no direito de você no aqui e agora. Entendeu? E o paradireito, ele vê a humanidade, ele vê a consciência e os princípios conscienciais, tanto no plano espiritual, no plano extrafísico, como no plano intrafísico. O paradireito não faz distinção do ser humano, do direito humano, né? Entendeu? Por nós dessomarmos, nós não somos menos humanos do que quem está ressomando aqui.
quem está nesse momento aqui no plano intrafísico. Por isso que o princípio, ele respeita o direito. Nós temos os nossos direitos respeitados para a lei, perante a lei humana aqui no intrafísico. Se você avançar um sinal de trânsito, você está arriscado a levar uma multa, você vai ter essas consequências. O direito te limita isso, ele te impõe que você, as leis de trânsito, ele te limita que você respeite os sinais, né? Ele impõe isso a você. E se você desrespeita, você vai ser, como é que eles dizem, penalizado de alguma forma. E o paradireito, ele vai abranger a jurisprudência dele, quem tem conhecimento do paradireito. Então, eu hoje, por exemplo, eu tenho preocupação do sinal e de outras coisas, eu tenho uma preocupação com o meu comportamento, com os meus pensamentos, porque eu sei as consequências disso. E no estudo e a pesquisa do paradireito nos põe mais responsáveis perante os nossos atos, as nossas pensenidades, e a gente sabe que tudo que a gente fala ou faz tem consequências futuras, não só futuras imediatas nessa vida, mas também em uma outra vida. Quando eu vejo alguém fazer alguma coisa errada, eu olho e penso assim, isso vai para a FEP também, que não vai para a FEP só a coisa bonitinha que a gente faz, só o gesto bonito, vai tudo. É o currículo multiexistencial da consciência. Então, ali está tudo, você não tem nada para esconder ali, porque já está registrado. Quando você pensou em fazer, já ficou registrado lá, né? E todas as vezes o paradireito traz essa responsabilidade e a abrangência da jurisdição, da parajurisdição extrafísica, unindo os nossos atos, fazendo esse reflexo dos nossos atos do intra e refletindo no extrafísico e vice-versa. Eu, de acordo com, quando eu dessomar, de acordo com a minha lucidez, com o que eu for fazer lá, eu também vou assumir, né, a minha futura programação existencial, minha ProEx, vai ser muito baseada no que eu desenvolver no extrafísico depois de dessomada, certo? Por isso que o paradireito, ele respeita, ele amplia. Eu acho que o paradireito, ele tem um respeito ao direito humano em todos os aspectos, do ser humano em todos os aspectos. Em todas as dimensões. Maria, você está trazendo um ponto que eu acho interessante, e aí eu gostaria de aprofundar um pouquinho, porque a questão da dessoma, para muitos dessomados, é um choque, que às vezes isso acontece, né? Então, dentro desse contexto da dessoma, que é um choque, como é que a pessoa pode minimizar, diminuir, ou, às vezes, a dessoma para algumas pessoas, às vezes, é um gargalo. Nós hoje estamos vivendo um momento de muita dessoma no mundo, né? Então, muitas pessoas dessomando no nosso país, no mundo como um todo, e como lidar com isso, né? Os gargalos da Consim, no processo intrafísico, esse choque, né, da dessoma, para quem fica, dos familiares, de quem vai. Você poderia aprofundar um pouquinho mais esse momento de transição, desse choque da dessoma? Olha só, tem verbete do professor Valdo, chamado Dessomatologia, tem o verbete dele, em que ele tem trecho que ele fala sobre o choque da dessoma proveniente de uma pergunta que foi feita a ele durante a apresentação do verbete. Choque consciencial, o nome do verbete, que ele fala sobre esse choque da dessoma. O choque da dessoma é no momento que há a ruptura do cordão de prata, e nesse momento que há a ruptura do cordão de prata,
o psicossoma se desliga do corpo físico e fica chancelado a dessoma ou a morte. Não tem volta, não pode soldar de volta. E quem faz esse trabalho no extrafísico são os amparadores técnicos em dessoma, os dessomaticistas técnicos. Os amparadores, os participantes, projetores dessomaticistas, como eu sou, tem vários aí, eles são assistentes ali. Eles fazem o que mandam, o que pedem, doam energia, servem de imã para ajudar a atrair o psicossoma da recém-consciex, para realimentar instantaneamente, né? Então, esse choque da dessoma já é muito comentado em vários livros kardecistas. Tem um livro, Voltei, psicografado do irmão Jacó, psicografado pelo Chico Xavier, se eu não me engano, eu tenho o livro aqui, em que o irmão Jacó havia feito essa combinação com os amigos, né? E o livro, então, se versa sobre isso. Então, ele começa a explicar, minimamente, quando ele teve o primeiro ensaio para morrer, e vai até o choque final, quando ele se sente totalmente livre. Esse livro, inclusive, vai servir, está servindo de bibliografia para o meu livro sobre esse assunto, né? Então, isso, quem quisesse entender, os livros kardecistas falam muito, principalmente esse livro do Voltei. E tem vários verbetes que o professor Valdo fala isso. Então, na ruptura do cordão de prata, é que a consciência sente aquele choque. Por quê? O que se descreve é que realmente é como se fosse um choque violento que faz. Agora, quais são os nossos comportamentos aqui no intrafísico, a nossa maneira de viver que vai agravar esse choque ou não? Em primeiro lugar, o esclarecimento, né? O esclarecimento não ocupa espaço, nem pesa na cabeça. As pessoas procurarem se informar o que é uma dessoma, o que é a morte. Tem um slogan do Colégio Invisível que diz assim: não tenha medo da morte, que você sai vivo dela. Tem esse slogan do Colégio Invisível da dessomatologia que fala isso. Não, é até de autoria, se eu não me engano, da Daniela Miari, né? Não tenha medo da morte, que você vai sair vivo dela. Então, em primeiro lugar, esclarecimento. Segundo lugar, para esse choque de dessoma, quando ele fica a densidade desse cordão de prata, se a pessoa trabalhou, gastou o seu processo energético bastante, que o cordão de prata não são feixes de energia, né, que se juntam e faz filamentos de energia que faz juntando tudo, faz esse cordão de prata. Cada feixe, cada fiambre dessa energia, eles têm origem nos chakras, né? E dizem que a gente tem 7.000 e poucos chakras, então, imagine ali o negócio. Então, se você tem muita energia, se alguém dessoma com muita energia, essas mortes violentas, por exemplo, eu penso que o choque da dessoma vai ser maior. É diferente de alguém que tenha desgastado, até mesmo por uma questão da doença ou da idade, tenha desgastado, e de forma até benigna, todo o seu holochakra, ou o máximo possível desse holochakra. Então, as coisas amenizam por aí, mas eu penso que o medo da morte, essa questão da pessoa que se retém muito, muito tensa, isso tudo vai... A não admissão do mundo extrafísico, né? Tem muitas pessoas aí que são religiosas, tem várias religiões aí que negam um mundo espiritual tão vibrante, tão realista quanto o nosso, esse aqui embaixo. Então, eu penso que isso tudo vai fazer agravar.
Mas o maior agravante ainda que eu vejo é o medo da morte. E isso aí são as pessoas. Quanto mais medo da morte, mais as pessoas negam a verdade vital. Qual é essa verdade vital? Você morre um dia. Não, ninguém escapa disso. Tem pessoas tão apavoradas que não gostam nem de pronunciar a palavra morte. Então, elas não admitem, eu quero viver para sempre. Não existe esse viver para sempre. Olha para os lados, gente. É só você olhar para os lados. É questão de racionalidade, de inteligência, não é nem questão de crença ou filosofia de vida. Admitir que eu vou morrer um dia é questão de inteligência, gente. Não é filosofia de vida, não é religião. É só olhar para os lados, olha para trás, para os lados, dá uma voltinha e vê se você tem alguém aí que viveu para sempre. Você não vai encontrar. Marisa, tem um aspecto que eu acho importante, porque, assim, por exemplo, dentro desse contexto de dessoma, existe uma especialidade de Conscienciologia que é a grupo-karmologia, né? Sim. E aí, na verdade, às vezes, quem dessoma, né, tem aquele, às vezes, sentimento de injustiça, né? Levando em consideração a paradireitologia, como a gente pode estabelecer essa relação, às vezes, de injustiça? Por exemplo, hoje em dia, devido com o processo da pandemia, as pessoas estão morrendo antes do previsto, né? Até foi feito um cálculo antes já de quantas pessoas dessomaram antes do previsto. Então, esse sentimento de injustiça, tanto pelo dessomado quanto para quem ficou aqui, dentro da grupo-karmologia, como que você analisa essa situação? Porque hoje é muito recorrente essa situação, né? Pessoas que morreram antes do período que deveria viver, por causa de uma doença, e aí a pessoa sai antes e aí fica. Para quem ficou, acha injusto, para quem foi dessomado, também tinha muita coisa para fazer e também acha isso injusto também. E aí como que fica o para-direito dentro dessas injustiças de ambos os lados? Oi, Liel, a Conscienciologia, ela é uma ciência, ela tem uma proposta de ciência e uma ciência multidimensional. Você sabe que a gente tem vários princípios e valores dentro da Conscienciologia, todos baseados na multiexistencialidade da consciência, na ProEx, então, e por aí afora. Eu não acho que mesmo as pessoas que estão dessomando de Covid, mesmo essas dessomas em massa, estão antes da hora. Eu vou te perguntar, por que uma senhora que já teve um infarto, não sei o que, foi entubada com 90 anos, consegue sair de uma UTI, e um rapaz fortão de 20, 23 anos não consegue, dessoma? Eu acho que existe mais coisa aí. É claro, eu não me sinto assim com grandes autoridades para discutir isso, seria assim a nível do professor Valdo, realmente. Mas se você olhar pela lei da ProEx, da próprio grupo Karmalidade, a gente teria que ver o que esse grupo karma familiar está aprendendo com aquela dessoma, o que mudou, como esse grupo familiar está lidando com a ausência daquela pessoa que, às vezes, até era um provedor do grupo familiar. Será que eles cresceram, eles arrumaram o próprio jeito de ganhar vida sem aquela pessoa? Entendeu? Qual é o aprendizado, em que eles ganharam e ainda não perceberam? Ou será que eles estão só lamentando a morte da pessoa? Foram viver de caridade alheia ou começaram a se autoprover? É muito difícil você dizer, mas aqui a gente está falando sobre o sentimento de injustiça que uma consciência leva para o extrafísico. Uma pessoa que tenha se sentido injustiçada pelo grupo familiar.
Então, esse sentimento, porque todo sentimento, toda dor, ele é psicossomático. Então, daqui, por exemplo, se ele se sente injustiçado, ele vai levar esse sentimento, esse ressentimento, essa mágoa para o extrafísico. Por outro lado, as pessoas que ficaram, vai criar um problema para elas, porque a intercomunicação não vai parar, só que ninguém tem consciência disso. Então, levando em consideração a paradireitologia, nessa questão da grupo karmologia, é onde a gente vê o esclarecimento e é onde a gente pode ver também o paradireito dele se dessomado, receber uma assistência no extrafísico, e ele depois de se recuperar e ampliar a lucidez dele, já livre do corpo físico, ele ser trazido para ver o contexto familiar e poder se expressar melhor no mundo extrafísico, entendeu? A gente vai encontrar muito isso também nos livros. Mas eu vejo, eu tenho até um artigo no livro da Dessoma, sobre a interação multidimensional para Dessoma. Nós temos também o verbete da nossa querida Socorro Frazão, que é o kit de Dessoma. Eu tenho o meu verbete desapego, exercício do desapego, em que eu falo sobre a questão, a necessidade da gente de se desapegar desses sentimentos, desses pensamentos, para você poder, quando chegar o seu momento, você, além de passar a ter uma vida mais leve aqui, saber lidar mais com a situação aqui do intrafísico, você também dessoma melhor, porque a qualidade da nossa dessoma está muito vinculada à qualidade de vida que nós, na nossa intraconsciencialidade, tenhamos aqui, entendeu? Isso não é assim do nada. Isso é muito bom. Eu acho que esses entendimentos estão sendo muito rico dentro dessa vertente. Então, agora eu vou chamar então a Thaís para a gente fazer os nossos comerciais do nosso próximo bloco. Nossa, já passou. Vamos fazer uma pequena pausa para os comerciais e você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos então a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu. Estamos entrando no nosso último bloco, dando prosseguimento ao nosso bate-papo com a entrevistada professora Marilza. Eliel, é com você. Bom, Marilza, infelizmente estamos chegando no nosso último bloco, e aí nós temos já nesse último bloco já alguma pensata que você quer ler e falar um pouquinho sobre ela? É porque essa pensata tem a ver, por exemplo, com aquilo que você falou sobre a pessoa dessomar com ressentimento, né? Se sentindo injustiçado. Então, às vezes, o que acontece? O choque biológico da dessoma cura. Nem sempre a consciência dominada pela desafeição, que é o caso lá em cima de quem dessomou se sentindo injustiçado, torna-se consciência assediadora. Por quê? Porque o paradireito dá a ela condições dela entender melhor, o paradireito dela de dessomado, dá a ela o direito de receber um amparo e ser explicado o que aconteceu, aumentar a sua lucidez e ela poder amenizar todo aquele sentimento, entendeu? Por isso que ele diz que nem sempre torna-se consciência assediadora, porque ela vai cuidar da vida dela, não tem mais nada com esse plano aqui. As pessoas que ficam com a culpa e que não conseguiram resgatar, e então fica achando, quando as coisas dão errado, o fulano ficou com raiva, morreu com raiva de mim, então não está
está me prejudicando. E não é isso. A consciência já está em outra. Por isso que precisa da reeducação. Entendeu, Eliel? Mas vamos Sim, lá. ficou claro. Professora Marilza, você defendeu, né, 2 verbetes dentro dessa linha, né? Verbete projetor, auxiliar dessomaticista Dessomaticista. e dessomatório. Você podia comentar esses 2 verbetes que você defendeu sobre a ótica do paradireito? Sim, eles são todos dentro da ótica do paradireito, só que na época o paradireito não estava assim ainda na minha veia, eu ainda não tinha tomado essa suculenta do paradireito. Mas é o seguinte, o projetor auxiliar dessomaticista é um verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o dessomatório é outro verbete, e existe um terceiro verbete do professor Valdo, que é Comitê de Para-Recepção. Eu penso que essa tríade de verbete traz bastante esclarecimento para as pessoas que querem estudar dessoma, querem ver como é esse mundo extrafísico. O projetor auxiliar dessomaticista ele foi baseado nas minhas experiências de auxiliar extrafisicamente ao pessoal da dessoma, o pessoal na hora da dessoma, de ajudar a chegar no extrafísico com maior carinho, usando as minhas próprias energias conscienciais, holossomáticas naquele momento ali. E o outro é o dessomatório, que se refere ao local onde a recente consciência insurge. Só que nesse local, o dessomatório, tem o comitê de para-recepção, que o professor Valdo fala. Se eu não me engano, o professor Valdo escreveu o comitê de para-recepção depois que eu escrevi esse dessomaticista, e logo porque foi um seguido do outro, logo em seguida eu escrevi o dessomatório, sabe? Então, eu penso que quem quer estudar deve olhar esses 3 verbetes, e quem quer começar muito apegada aos parentes, aos amigos, às coisas do intrafísico, a móveis, objetos, joia, dinheiro, leia o exercício de desapego. Escuta, né? Põe lá no canal do Tertuliário e chama lá. É isso aí. Nossa, muito bom, muito rico esse entendimento, né, do desprendimento do processo intrafísico, né, que às vezes prende a gente aqui no intrafísico. E aí, professora Marilza, a questão agora que a gente queria colocar seria como você observa, né, a dessomatologia e o paradireito num cenário de Max Pro-Ex grupal. Essas especialidades fazem diferença? Como que isso se dá dentro dessa Max Pro-Ex? Eu penso, veja só, o paradireito dessomado faz a jurisprudência da FEP dessa consciência, da ficha evolutiva pessoal, do seu currículo multiexistencial, né? Então, no meu pensar é o seguinte, se eu venho e ajudo da Max Pro-Ex grupal, como nós 4 que estamos aqui hoje, né, fazendo esse trabalho, levando as esclarecimento para as pessoas, abrindo as portas da conscienciologia, divulgando o paradireito, né? E estamos aqui numa boa, felizes de que estamos fazendo aquilo que viemos para fazer. Isso é muito importante, estar dentro da gente. Então, a gente está colaborando na Max Pro-Ex grupal da implantação da conscienciologia no planeta. Então, eu saber que o que eu faço da minha Pro-Ex pessoal, no meu caso, livros, artigos, os verbetes, né, a TENEPS, isso tudo, né, se eu sei que isso tudo está dentro de uma jurisprudência maior, tudo isso foi planejado com maior carinho e atenção para que eu possa
fazer uma dessoma mais lúcida. Se você estuda o Paradireito, se você se empenha na Max ProEx, você vai estudar dessomatologia, você vai se informar, você vai se preparar para uma próxima vida, para uma próxima ProEx, você já vai começar a pensar nessa questão do extrafísico, de um curso intermissivo mais avançado. Eu acho que todos nós sonhamos com um curso intermissivo mais avançado do que nós fizemos no passado. Isso tudo tem a ver com a dessomatologia, com o paradireito do dessomado. Se eu estou fazendo meu esforço, se eu estou fazendo o dever de casa hoje, eu tenho o paradireito, sim, de quando dessomar ir para um curso intermissivo um pouquinho melhor, vocês não acham? Entendeu? Sim. Então, e isso vai refletir na Max ProEx grupal, com certeza. Né? Eu estou ajudando a consolidar a conscienciologia e o paradireito do planeta. Eu acho isso o máximo. A gente vir aqui e ajudar a consolidar ideias novas. Não é para mim, não é para você, é para todo o planeta. O que essas ideias vão se expandir com o tempo, entendeu? A gente não tem ideia disso, a gente não consegue conceber. Mas, por exemplo, quando eu escrevo um livro aqui, quando eu estava fazendo um programa de rádio aqui, e eu vou para Portugal para um evento e vem uma porção de gente falar comigo sobre o meu livro, sobre o programa, sobre verbete. Nossa, seu verbete me ajuda muito. Aí eu fico olhando, gente, onde é que vai isso? Eu não sei. Uhum. Quando eu estava no CID, atuando, ainda atuo mais reservadamente, né, mais com essa questão do livro, eu fui convidada por um grupo de voluntários da Alemanha para fazer uma live para eles sobre o verbete dessomaticista, esse projetor dessomaticista. Quando eu ia imaginar e fazer um trabalho desse? Nunca. Isso a gente está participando ativamente. Eu consigo ver, entendeu, Eliel? Um link muito grande com tudo que, aliás, com tudo que a gente faz dentro da Conscienciologia, a gente está colaborando para essa ProEx grupal. Né? Nosso nome está lá gravado, muita energia lá dos seremães. Vamos lá? Eu vejo que o que você colocou acho que é muito importante, porque realmente há um encadeamento das nossas ações, né? Existem consequências das nossas ações. Se as nossas ações são interassistenciais, então, dentro desse contexto interassistencial, ela pode atingir várias vidas. Eu me lembrei muito da colheita intermissiva, né? Eu me sinto a própria, sabia? Então, porque você planta e você começa a colher os frutos dentro desse processo. Porque você fez aqui no intrafísico, materializou um livro, materializou um curso, materializou um programa. Então, quando você faz esse tipo de situação, você vai ter depois os dividendos, né? Vai ter os ganhos disso lá na frente. Então, é muito interessante que cada coisa que eu faço, eu tenho uma sincronicidade interessante. Cada coisa que eu faço, eu tenho uma resposta do extrafísico, sabe? No dia que eu saí do programa, que eu marquei a data para sair, a Thaís já estava bem, né? Você também já estava senhor de si, estava todo mundo em harmonia, né? E foi muito bom aquele momento, um momento de muito carinho. No dia seguinte, eu recebi um convite para uma live. E eu fiz uma live sobre o meu livro no dia 25 de junho, mês passado, para o IPC. Eu fiquei muito gratificada com aquilo, sabe? O IPC é uma instituição conscienciocêntrica do meu coração, eu ajudei a fundá-la no Rio de Janeiro. Divulguei a projeciologia em Belo Horizonte. Então, eu fiquei muito feliz. Então, olha só, comigo existe sempre... Eu falei assim, é a minha colheita que está boa. Está melhor do que esses campos de soja aqui de Foz.
Tá certíssimo. Mas vamos lá. Bom, então nós vamos então falar sobre a última pensata. Você quer ler, Marilza, e depois comentar? Sim. A dessoma faz a recém-consciex ajustar seus dados pessoais, atualizando-se quanto a si mesmo. A si mesmo. A dessoma pode ser uma vitória ou uma derrota evolutiva, mas jamais é um aniquilamento da consciência. Eu acho essas pensatas, na verdade, é que tem duas pensatas da mesma página, e eu acho essas duas pensatas maravilhosas, porque é justamente aquilo que eu falei, se a pessoa saiu daqui ressentida, mas ela tem um trabalho já consolidado, que ela tenha feito nessa ou em outras vidas, o amparador vai facilitar esse ajuste dos seus dados pessoais, quando ele dessoma, entendeu? A recém-consciente ajusta seus dados pessoais. Eu não sou só a Marilza, eu já fui fulano, beltrano e ciclano lá atrás, né? O que eu fiz, o que eu não fiz. Então, ele vai se atualizar, vai se reatualizar de toda a sua bagagem consciencial. E a dessoma pode ser uma vitória ou uma derrota evolutiva. O que acontece? Se eu sei que eu vou dessomar, se eu sei que eu já tenho uma proposta para curso intermissivo, para uma próxima dessoma, eu, por exemplo, por toda a minha linha de pensamento, eu acho que na próxima dessoma eu tenho condições de me formar em medicina. Então, pelo que você vem fazendo, você já tira. Disso tudo, qual a minha aptidão? Eu posso ser isso, engenheiro, médico, dentista, dona de casa, sei lá, o que você quiser ser numa outra vida, pode, você organiza isso tudo. Então, é isso, vai depender da forma como você encara essa dessoma. Então, não é um alinhamento da consciência, ao contrário, é um rejuvenescimento para essa consciência. Okay? Bom, eu queria agradecer muito, né, a presença da Marilza, uma pessoa que é de casa, né, conteúdos do Paradireito. Agradecer também aos ouvintes. E aí, Marilza, eu gostaria que você fizesse, então, a sua despedida e aí falar para os nossos ouvintes como é que foi para você. Eu quero agradecer muito vocês terem lembrado de mim, né, com essa proposta. Eu falei que a qualquer momento eu poderia vir, estou realmente à disposição, e dar parabéns também para vocês por estarem levando o programa tão bem, né? E eu gostaria de me despedir dos meus ouvintes com uma reflexão de um poeta inglês, William Black, sobre a morte, sobre a dessoma. Pode ser, Leon? Pode ser, pode falar. Então, eu agradeço a todos antecipadamente, tá? Reflexão sobre a vida e após. Um veleiro passa na brisa da manhã e parte rumo ao oceano. Ele é a beleza, é a vida. Olho até vê-lo desaparecer no horizonte. Alguém diz ao meu lado, ele partiu. Partiu para onde? Partiu para longe do meu olhar, é tudo. Seu mastro continua alto, seu casco ainda tem força para carregar a sua carga humana. O desaparecimento total das minhas vistas está em mim, não nele. É exatamente no momento onde alguém diz ao meu lado, ele partiu. Existem outros que, vendo-o aportar no horizonte e ir na sua direção, exclamam com alegria, ele está chegando. Isso é a morte. Não existem mortos, existem vivos nas duas margens. É William Black. Eu espero que essa reflexão ajude aos nossos ouvintes a refletirem e pesquisarem, gente. Informação é tudo, ok? Muito obrigada. Obrigado, Marilza. Então, Thaís, podemos fazer o nosso fechamento? Então, chegamos ao final do programa. Eu, Thaís Oliveira, professora Eliel Queiroz, agradecemos a presença da professora Marilza de Andrade, aos espectadores e ouvintes que nos honraram com sua participação. Queremos também convidá-los para a próxima semana
no mesmo horário, sintonizar com a Rede Comunicadora Iguaçu, RCI AM 1320. No Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos.